Hoje a gente tem uma coisa rara que aconteceu no projeto, que nós realizamos na Casa Fiat de Cultura no ano passado. Um seminário com a Márcia, Seminário de Sociedade Fissurada, e esse seminário virou livro. Então é um momento especial para o projeto, que é uma ideia que a gente acalenta há muito tempo, mas dessa vez está materializada aqui no livro Sociedade Fissurada, o qual vocês vieram aqui para assistir. Importante dizer que nossas atividades, elas são todas feitas via Lei Federal de Incentivo à Cultura. E já há muitos anos, a gente tem o apoio da New Holland, que viabiliza esses seminários, além de outras atividades, como em Sete Lagoas. Eu queria aqui convidar o Nicola Darpino, que é o gerente de marketing da New Holland, para falar um pouquinho sobre isso. A New Holland é uma marca que cuida de equipamentos de construção e infraestrutura e pertence à CNH Industrial, que é uma empresa do grupo Fiat. E vocês podem estar se perguntando por que uma empresa como essa está apoiando esse projeto. É porque nós temos um programa que se chama Plantar e Construir, que tem como foco apoiar vários projetos socioculturais. E, mais uma vez, estamos aqui e temos orgulho de poder estar participando desse evento. Eu queria agradecer ao Afonso, eu queria agradecer a Márcia, que veio agora, e, mais uma vez, agradecer a oportunidade. Obrigado. Queria convidar, por favor, a senhora Márcia Tiburi para vir ao palco. Márcia, muito obrigado. Mais uma vez estamos nós dois aqui. Conta pra gente, fala um pouquinho do livro, dessa história, e principalmente dessa transição, né, de como é que foi materializar isso em livro. Porque eu lembro que quando a gente fez o seminário, ainda era ideia, né? Ainda não era livro, né? O livro surgiu pelo seguinte: eu sou muito amiga da Andréa Dias, ela é uma psicóloga muito séria, que atende muita gente que usa drogas, e gente que fica digamos assim, criando problemas e, digamos assim, se autodestruindo com isso. E que tem uma confusão com isso, e que isso se torna um foco, um problema, um cerne, assim, digamos, da existência da pessoa. E, ao mesmo tempo, aí eu conversando sempre muito com a Andréa, pensando no que significava isso, porque ela atende em consultório, coisa que não é a minha questão. A gente resolveu fazer esse livro, e na origem, ele era um livro que era para ser uma coletânea, bem acadêmica. E nós convidamos várias pessoas para escreverem sobre esse assunto, ninguém escreveu. E aí nós começamos a escrever sozinhas, e começamos a conversar e tal. Aí a gente fez o seminário aqui, que deu um super impulso para o livro ser finalizado. De um lado, assim, um interesse, digamos, puramente conceitual. Eu achei, no mínimo, muito curioso quando, no contexto da linguagem ordinária, no cotidiano, assim, as pessoas falavam em fissura. O próprio conceito de fissura, a palavra fissura, do jeito que ela era usada pelas pessoas, me despertava assim, alguma necessidade de investigar o significado, claro, o uso dessa palavra, mas o que ela podia também render em termos de compreensão do estado social, do estado no qual essa palavra aparece, que vem revelar alguma coisa daquilo que a gente está experimentando, vivendo, em termos de experiência pessoal e também de experiência coletiva. Aí, o livro, isso é um negócio maluco também de escrever. Quando a gente começa a escrever um negócio, você pode pensar, estudar. E quando um livro vem a ser, quando ele é escrito, no sentido, enfim, material da palavra, ele vira uma outra coisa. E no ato de escrever, a gente também vai descobrindo muita coisa que só aparece porque está sendo escrito. E é a primeira vez na vida que eu consigo escrever uma coisa com uma pessoa. Então, achei que foi uma evolução, assim, em termos de encontro. Vocês estavam juntos? Ou não, mandaram um para o outro? Não, a gente só mandou. Eu mandei para ela e ela fez umas intervenções, eu achei bem legal. Então, essa coisa de escrever junto também, você precisa ter muita amizade, muita tranquilidade e muita confiança no outro. Então, isso aconteceu. Enfim, mas qual era a questão, então, das várias questões?
o livro, na minha cabeça, ele surgiu com o objetivo, assim, ele passou a ser um livro de reflexão sobre esse tema das drogas. Quem lê o livro, se alguém de vocês vier ler o livro, vai perceber que o livro não tem nenhuma conclusão. Eu mesma fiquei relendo para ver se existia alguma conclusão, se eu tinha saído da indecidibilidade e das ambiguidades do objeto. E, assim, acho que deu certo, acho que eu não fiz isso de chegar a uma conclusão. A Andréa também acho que não chegou em nenhuma conclusão, porque é para a gente pensar, né? Para ficar em aberto mesmo. E para a gente poder pensar, para a gente, enfim, duvidar, questionar, se perguntar, tentar entender, vamos dizer assim, construir com a coisa uma relação de ausência de preconceito. Eu peguei também a palavra vício, a palavra droga, e fiquei mexendo com essa palavra assim, para ver o que acontecia com ela. E eu entendi que ali eu estava fazendo um experimento filosófico, no ato mesmo de tentar mexer com essas palavras, né? Então, a palavra vício é uma palavra... Escrevendo, eu fui me dando conta que a palavra vício também é uma palavra viciada, e que ela participa de um círculo vicioso. Quem usa a palavra vício usa para acusar, e a palavra vício e o contexto e o conceito de vício, a meu ver, também ele reflete uma produção social, quer dizer, a nossa sociedade, sobretudo se a gente pensa em termos de indústria cultural, de publicidade, é uma sociedade que produz um discurso do acontecimento, para o acontecimento, que conduz para o acontecimento do vício e, ao mesmo tempo, cinicamente se retira desse lugar de ter construído esse discurso. E, quer dizer, nós somos viciados em função das muitas repetições que acontecem, que são produzidas. Compre, 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 coma, beba, passeie, use, vá, enfim. Acho que existe um chamado constante a uma prática assim, de todo tipo de excesso, desde que esse excesso seja uma relação sempre com o gasto, com a mercadoria. Então, ao mesmo tempo, eu quis combater um pouco essa ideia da gente universalizar o vício, sabe? Porque assim parece que a gente falando numa sociedade fissurada, a gente está falando numa sociedade viciada e falando de uma universalização do vício, no sentido de que todo mundo seria viciado. Eu também achei que ficaria muito fácil a gente lidar com esse conceito, né? No sentido assim de que esse conceito não nos faria mais pensar. Se eu digo que todo mundo é viciado, então está limpo. Parece que isso virou a natureza das pessoas e que a gente não vai escapar dessa condição. E, nesse sentido, faltaria uma negação para esse elemento dessa universalização, que, a meu ver, também não faria sentido. E por isso que o livro traz a expressão banalidade do vício. E eu não quis falar da banalidade do vício enquanto exercício, então, universal do mal banal. Eu quis falar, na verdade, que esse conceito também é um conceito ambíguo, que ele também não está resolvido, que, de certa maneira, existe, sim, uma banalização, e essa banalização do vício, das práticas viciadas, ela também deveria nos ajudar a sair de dentro da própria... Quer dizer, a reflexão sobre essa banalização, se a gente conseguisse pensar nela, ela poderia talvez até nos tirar de dentro desse processo de banalização. Eu estava pensando nisso. Aí, mas a ideia da fissura, por exemplo... Então, a gente vê na gíria, as pessoas falando por aí. Tem um uso vulgar, comum, cotidiano, que eu achava interessante de investigar. Mas você não vai muito longe também com isso. Porque mesmo quando você conversa com uma pessoa que, de repente, tem uma prática de uso constante e delirante e sagrado e religioso, sei lá, com algo como crack, muitas vezes o jeito da pessoa se manifestar também não... Ela empobrece o seu discurso e a gente não consegue entender muito o que ela está vivendo. Porque a maior parte dessas pessoas que a gente conversou, investigou, leu sobre e tal, esse povo perde a expressão, muitas vezes. As pessoas não sabem dizer o que elas estão vivendo.
E acabou que eu fui estudar mesmo na filosofia, se alguém já tinha falado disso, nos filósofos clássicos aí. Encontrei o Deleuze falando disso, óbvio, né? O único. E aí o estudo dele sobre o Fitzgerald, que escreveu um livro chamado Crack Up, que assim, usei bastante aqui no livro. E fui para o cinema, porque o que tem de filme que busca uma representação da questão das drogas, da questão do uso, da questão dos vícios, tinha um monte. Aí eu fiquei vendo um monte de filme de gente que bebia, que usava heroína, cocaína, maconha, enfim, LSD e tal. Celular, televisão, açúcar. Claro que a gente também estudou a história das drogas. Isso é um negócio interessante, porque, assim, por exemplo, hoje, almocei com o Afonso. E aí eu disse, Afonso, que negócio lá, dá uma vergonha e tal. Aí a mulher do Afonso, leva esses chocolatinhos. E aí eu pensei, quando eu estava lá comendo chocolatinhos e escrevendo lá outras coisas meio urgentes, aí eu pensei, que drogas usei hoje? Chocolatinhos e café. Né? São drogas. Aliás, uma vez escrevi um livro sobre televisão, chamado Olho de Vidro. Aí minha mãe, que é uma pessoa que vê muita televisão, ela falou assim, minha filha, como que você vai escrever um livro sobre televisão se você não vê televisão? Aí eu fiquei com esse drama há muito tempo e dei conta que eu era uma telespectadora selvagem. Se a minha mãe não tivesse feito essa pergunta, eu não poderia ter escrito o livro. Esse aqui também. Esses dias eu estava falando com um sujeito que é historiador de drogas e que fez muitas experiências com todas as drogas. Ele experimenta qualquer uma que aparece. E aí ele ficou muito frustrado porque eu não uso, assim, drogas. Aí também, como que eu posso escrever esse livro? Aí, assim, tinha o Walter Benjamin que ele falava que a maior droga que a gente usa é a gente mesmo, né? Quando você está sozinho, você se intoxica de você mesmo. Pode ser um negócio desses. Mas aí eu entendi também que eu sou uma usuária selvagem. Que é assim, você fuma o cigarro dos outros, você bebe um vinhozinho, uma cerveja aqui. Mesmo que você nunca se pique, nem cheire, nem fume, nem use balas, êxtases e quetais, você está sempre nesse contexto, sempre nesse território. E sem dúvida, quem assiste televisão já está tomado esteticamente, né? Nós quisemos, nesse livro, sobretudo assim, na minha parte, eu quis muito trabalhar essa ideia da esteticomania, sabe? Então, o André trabalha com essa ideia de toxicomania, e eu achei que a gente podia trabalhar com um conceito análogo, que é isso aí que eu chamei no meio do livro de esteticomania. Então, que envolve desde a televisão, desde a fissura que as pessoas têm na televisão, a loucura que elas têm pela televisão, e até essa mania, por exemplo, da juventude, mania do corpo perfeito, a mania da cirurgia plástica, a mania de viver na academia de ginástica, enfim, que é, do jeito como a gente lida com isso, num sentido assim muito amplo, é uma coisa maníaca, né? E é uma coisa repetitiva e assim, impulsiva e compulsiva, e uma coisa que é, enfim, nós somos convidados a isso diariamente pela vida, pela sociedade, pelo, enfim, campo da nossa experiência coletiva. A inclinação do seu livro, não pelas drogas, mas pelo lado da sociedade fissurada, se torna muito interessante. Conta aquela história da televisão, da banca de jornal, que você pediu para desligar. Ah, sim, pois é. Então, tinha isso. Isso aí ficou no outro livro, né? Mas era uma questão... de vidro, mas acaba que os dois têm conexão, assim, porque vários insights que estavam lá naquele livro apareceram nesse aqui. Tinha muito isso, né? Na época que eu fazia o Olho de Vidro, eu fiz uma pesquisa também super selvagem, que era assim, qualquer lugar que eu ia, qualquer lugar eu tinha sempre 3 perguntas para aplicar, lugares onde tinha televisão. E essa pergunta veio justamente pelo fato de que eu não via televisão em casa, e eu me dei conta que eu via televisão na rua. E na rua significa qualquer lugar, vai no saguão do hotel, no ônibus, no táxi, no avião, né, na sala de espera, restaurante, lanchonete, tudo quanto é lugar. Né? Aí eu acabava, lá pela Santos, me dei conta que eu podia testar isso, né, ver o que significava a presença desse televisivo, né, sempre ali, sempre aberto, sempre ligado.
Até na sala da universidade onde eu dou aula, na sala dos professores, um dia tinha uma televisão e eu fiz a mesma coisa. Eu chegava e sempre aplicava. A primeira pergunta da minha pesquisa selvagem era: você poderia desligar a televisão? Desligar nunca, nenhuma vez. Todos os lugares que eu ia, se era no Nordeste do Brasil, no Centro, no Mato Grosso, no Rio de Janeiro, no sei lá, Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, qualquer lugar que eu fosse, eu aplicava essa pergunta onde tivesse uma televisão. Na casa das pessoas, quando ia, também. Nunca dava. Ficava assim um super estranhamento. A segunda pergunta é se poderia baixar o volume. Também nunca podia. E se poderia trocar de canal. Isso eu consegui assim uma vez, 2 vezes que acontecesse. Depois que eu terminei o livro, eu continuei com a minha pesquisa selvagem. E uma vez, quando eu estava um dia fazendo um favor para um amigo no Sindicato dos Médicos de São Paulo, eu estava sozinha, eu e a recepcionista. Eu disse, não, vou lá, vou aplicar minha pesquisa selvagem. E aí ela desligou e eu perguntei, mas por que você desligou? Aí ela, porque você pediu. Eu disse, mas como? Por quê? Isso nunca aconteceu. Eu contei para ela toda a história. E ela disse, você vê, nunca ninguém me pediu para desligar. Então tinha isso, né? E isso me fez pensar o seguinte, que tem essas coisas também que a gente vive no cotidiano, e eu estou cada vez mais empolgada com o território do cotidiano, com a pessoa ordinária, né? Eu acho isso um objeto de estudos mais interessantes. E tem um super preconceito assim, colocado em cena, que deriva, sei lá, vamos usar aqui uma palavra bem comum também, que é meio que o tabu assim, que a gente exercita no cotidiano do jeito suave, mas que é pesadíssimo. E então, assim, e a gente vê esses tabus nascendo e eles se desenvolvendo socialmente, mas a gente é tão vítima disso, eu acho que aí a Hannah Arendt tem razão. Quando ela fala em vazio do pensamento, sabem essa filósofa? Quando ela fala em vazio do pensamento, ela diz que a característica da nossa cultura é que a gente não pensa. Eu acho que isso aí faz parte, e que a questão da fissura está relacionada justamente a isso. Ao fato de que a gente não pensa. Então, não pensar já é a nossa fissura. Fissura no sentido de um não lugar, um lugar que é vazio, nós estamos guardados dentro desse lugar e, ao mesmo tempo, é como se a gente estivesse em lugar nenhum. Então, a gente vê, estou falando de fissuras assim, pensando que hoje em dia, por exemplo, na época que eu era criança, meus pais fumavam que nem doidos. Fumavam aqueles cigarros horrorosos, pesadíssimos, com cheiro insuportável. E aquilo, não tinha problema, eles fumavam. Quando eu cresci, eu me lembro do meu irmão falar que meus pais eram 2 adolescentes drogados, que eles fumavam muito. E fumavam demais, embora eles nunca tenham fumado maconha, por exemplo. Mas aquilo tudo bem. Hoje em dia, vocês já notaram que a gente não pode mais fumar em lugar nenhum? Já notaram? O próprio cigarrinho que o povo fuma, que durante toda uma época foi, digamos, fazia parte do glamour da cena do povo, assim, todo dia, isso aí também foi construído pelo cinema, foi construído pela indústria americana, pela publicidade. E agora começa a pegar mal. E quando começa a pegar mal é porque existe um interesse de um outro tipo de indústria. Você fica pensando, qual é a indústria que está interessada? Será que é a indústria das roupas? Será que é a indústria do álcool? Será que é a indústria do êxtase? Será que é a indústria do carro? Quer dizer, se a gente fosse pensar, o conceito de droga ele é tão ruim, aliás, da gente usar, por isso que eu fui para o lado mesmo da fissura, porque se a gente pensar em droga, droga tem até a palavra usada no sentido da gíria, né? Carro é muita droga. Já pensaram? Capitalismo é a droga de todas as drogas. E você começa a pensar, o que sobra, né? Então, no conceito de fissura, na verdade, eu quis explorar assim, essa quebra, digamos assim, aquele momento da vida em que o meu pensamento está separado da vida e que, na verdade, eu não penso mais porque entre eu e a vida alguma coisa rachou, quebrou. E, enfim, a gente começa a habitar esse lugar que não tem lugar, na verdade. Era meio uma coisa dessas. Por isso que eu te falei que hoje, lendo o livro, eu achei o livro um pouco complicado, sabe? Então... Hoje não conta, hoje você está meio... Assim. Mas eu escreveria de novo. Mas depois eu fiquei pensando assim, mas os filósofos, quando eles escrevem umas coisas difíceis, também é melhor para as pessoas, né? Porque aí as pessoas
ficam tentando entender o que era aquilo, e independente da gente ter entendido, a gente ficou pensando. E esse é o ganho da história, né? O bacana é você ter experimentado uma estranheza. Eu conheci um cara esses dias que ele disse que entrou na política porque ele fez experiências com LSD. Aí eu fiquei pensando assim... Não voltou por isso? Não sei, gente, porque eu acho que quando você estuda filosofia, você não precisa mais nem de, assim, nem tomar Coca-Cola, sabe? Não, mas eu acho mesmo isso, você fica sempre viajando. Sabe aquele negócio que o povo fala mal, assim, tá viajando e tal? É mesmo, sabe? Mas é bom. Mas faz mal para a sociedade, porque desestimula umas coisas, né? Pois é, eu não sei, mas enfim, a gente vai continuar agora, porque não tem outro jeito. Márcia, o que você colheu na banda da Andréia, que é um jogo mais pesado, né, menos estético, digamos assim, o que você usou no seu lado estético? Então, no caso desse livro, eu fiquei tentando, da minha parte do livro, como eu estava pensando na questão, não era exatamente da interpretação da sociedade, mas de encontrar uma chave que nos permitisse pôr em cena um outro conceito, esse conceito de fissura, para pensar justamente o que está acontecendo conosco. Quer dizer, por que nós precisamos, por exemplo, recorrer a algo substancial. E, quer dizer, qualquer substância está valendo, seja Deus, a gente corre na igreja enlouquecidos, seja o jogo de futebol, enlouquecidos também, porque nada está valendo assim pura e simplesmente. Tudo está valendo desde que cause uma emoção radical. Tudo tem que ser assim, no ponto da emoção abrupta, louca. Na nossa cultura a gente não curte assim emoções fracas, quer dizer, sentimentos elaborados, então eles meio que não estão interessando. E eu acho, então, que a estética, nesse sentido, é aquilo que existe de mais barra pesada, sabia? Porque a nossa fissura é estética, e a estética significa que nós somos tomados. Tem um autor que eu estudei, que eu citei aqui, que é o Christoph Turk, e ele fala em fisioteologia. Então, o nosso corpo, espírito inteiro, é tudo que a gente é, que foi capturado por essa história. E é capturado na sensação. Então, quer dizer, tem muita gente que estuda estética no campo da filosofia, muitas vezes pensando que a gente está estudando a superfície. Olha, a superfície é o mais profundo. Agora, a Andréia, por exemplo, ela vai lá para o consultório. Aí ela atende o cara. O cara que, sei lá, tem a profissão dele, é uma pessoa lá qualquer, mas ao mesmo tempo é um dependente. É um sujeito que criou isso que, tecnicamente, os caras chamam de dependência. Eu nunca daria para ser psicóloga, nunca na vida, porque eu não ia aguentar uma pessoa falando na minha frente, repetindo a mesma coisa, ou sofrendo, ou fingindo que está sofrendo. E eu não ia aguentar isso, estou falando que eu acho bárbaro as pessoas que fazem isso, a André, por exemplo, faz isso, tem essa experiência, e eu acho genial, mas ao mesmo tempo, eu nunca conseguiria tratar disso nesse sentido técnico, clínico, psiquiátrico, ou até mesmo talvez psicológico, sei lá, porque eu entenderia sempre como uma questão filosófica. E acho até que os psicólogos e psicanalistas e os caras que fazem isso de um jeito consistente, não fazem nunca uma pura psicologia. Aliás, no caso da André, a coisa que ela mais combate no texto dela, na tese dela, ela escreveu um livro também chamado Crack, né? Ela estudou isso, sobretudo no caso do crack, é justamente esse discurso psiquiátrico que medica as pessoas, que usa uma droga, por exemplo, para combater outra droga. Ou que coloca a redenção religiosa contra as drogas. Que é uma coisa assim que se vê muito também nas pesquisas aí do povo que lida com saúde mental e esse campo aí que a Andréa trabalha. Que é assim, a transferência que o sujeito faz da droga que ele usa para a religião. Então ele deixa de usar maconha, crack, cocaína, não interessa qual, bebida demais, abandona a bebida porque entrou na igreja essa ou aquela, do bispo esse ou aquele. Quer dizer, fica muito evidente que existe alguma questão que é da ordem, vamos chamar assim, da subjetividade da pessoa, da experiência pessoal e interna dela com ela mesma, da intimidade da pessoa. Só que isso que é a intimidade da pessoa, e daí que veio o conceito de fissura que me pegou assim com força, isso é impessoal. Aquilo que é pessoal, na verdade, é impessoal. Aquilo que eu estou vivendo comigo, nunca estou vivendo só comigo.
Então, as minhas chamadas neuroses são muito mais coletivas do que eu imagino. E eu achava, quando estava relendo assim e pensando nesse trecho da minha parte desse livro, que é justamente essa questão. A minha autorreflexão, ela sempre tem que partir da minha conexão com o mundo onde eu estou vivendo. Então, isso quer dizer o quê? Que, assim, sei lá, a gente descobre nesse processo que a gente não tem absolutamente nada de especial, assim, no sentido de ser diferente dos outros, sabe? Que a gente é muito mais igual. E, no entanto, a fissura está em a gente acreditar muito, em viver uma espécie de crença de que a gente é outra coisa. E não é. E fica muito mais interessante viver imaginando que, sei lá, ou se concebendo, participando de uma coisa coletiva. Claro, quando você começa a pensar, você se torna crítico. O crítico não é um sujeito que vai simplesmente entrar na onda e curtir como os outros, mas ele vai discernir o que está acontecendo. Então ele vai poder ser ele mesmo, mas essa experiência dele mesmo, à medida que passou por essa participação no coletivo e tem um retorno, ele voltou para ele, é totalmente diferente do que significava ele para ele mesmo antes, né? Entendem? Tipo, você foi no abismo, aí você foi no abismo, aí depois você voltou do abismo. Aí quando você voltou do abismo, é diferente. Foi você que foi no abismo e voltou do abismo. Você fez uma viagem e ficou uma pessoa diferente. Entendeu? O abismo é a fissura mesmo. Tem gente que é viciada nesse negócio, né? De amor. Coitado do amor, se ele existir, porque é muito ruim, né, o que fizeram com essa palavra. Nossa, gente. Coletivo e a dois, circundado de todas as fissuras possíveis. Né? Acho que é a coisa que mais atinge, que é mais bombardeada por essa sociedade hoje é o tal do amor. Né? Eu acho também que é porque, assim, a gente é muito pouco coletivo mesmo, no sentido de ser pouco ético e pouco político, sabe? Se nós fôssemos mais políticos e mais éticos, nós amaríamos menos, nesse sentido aí, desse amor que é doença, né? Que é o amor burguês, o amor sustentado pela sociedade burguesa, que é uma moral estética e que é moralista. Então, o amor, eu acho que ele faz parte do moralismo da nossa sociedade, esse amor burguês, porque o moralismo é burguês. Aliás, falando nisso, do moralismo, é uma das coisas que eu mais insisti no livro também. Essa é uma parte que, assim, eu entendi que o nosso conceito de sociedade fissurada poderia justamente criticar o moralismo, considerando que o moralismo é o discurso do vício. E é o discurso do círculo vicioso enquanto discurso viciado. E aí eu lembrei muito do Nietzsche. Eu acho que o meu insight assim, inicial para me interessar por esse assunto e começar a trabalhar com o André essa parada, era justamente o que o Nietzsche chamou de moralina. Lembram disso? No seminário eu falei disso aí. A moralina é a droga que o moralista toma. É tipo a cocaína do moralista é a moralina, entendeu? Se você toma muita moralina, você fica moralista. E a moralina é uma droga. E a moralina é uma lei. É isso. Você cria, assim, uma verdade absoluta e ninguém tira você daquele negócio. Nesse sentido, o moralista é um sujeito fissurado. O sujeito que adora, que vive de impor regras para os outros, que são regras criadas não necessariamente por ele mesmo, até porque ele não tem autonomia, mas regras que ele herda, que ele pega de algum lugar, da família, da religião, do capitalismo, do comunismo, não interessa. Ele é o cara que tem a certeza absoluta e ele regula, como uma espécie de controlador de plantão, ele regula a vida de todos os outros. Então, assim, também o sujeito que fala contra as drogas, sei lá, o sujeito que, desde o governo até o cidadão comum que faz a guerra contra as drogas, é esse sujeito que tomou muita moralina. E que a droga dele não pode ser criticada, porque a droga dele está embutida, está carregada de uma verdade absoluta. Então, eu estava a fim de, assim,
mexer com isso, sabe? Para ver o que acontece, na verdade. Como esse é um livro de filosofia, não sei se vai fazer muita diferença, porque eu acho que essas pessoas também que falam assim, elas não leem os livros, né? Os psiquiatras, então, esses não leem livro nenhum, né, gente? E eles nunca leem, mas eles são cheios de verdades. E são os donos do poder nesse campo aí também, do debate das drogas. Então, e todo mundo que começa a falar o contrário, ou começa a criticar, ou começa a ver que tem uma ideologia nesse tipo de discurso, também é abafado dentro do cenário assim, das presenças, né, do espetáculo, das mídias, enfim. Fica mais bonito se você compor, se você fizer o ornamento geral e participar simplesmente do ornamento. Quando você fala uma coisa na contramão, pode ser que não seja muito agradável, né? E nesse sentido que a gente escreveu no livro sobre isso de estar mexendo com o tabu, de estar incomodando um pouco, de estar, enfim, pondo a mão num assunto que as pessoas, de um modo geral, e as ciências, e a moral estabelecida, e o Estado, enfim, o governo, as famílias, ninguém quer ver isso, enfim, não põe o dedo nesse lugar, né? Também porque é uma ferida, né? É uma ferida quando você vê o seu... Estou acompanhando um amigo que o filho dele tem 13 anos e, assim, ele foi salvar o menino lá no meio da Cracolândia. Aí você vê... Ele foi salvar o menino no meio da Cracolândia. Aí você vê, ele já tirou o menino da mãe, sabe? Já teve uma briga na justiça. Esse é um exemplo bem triste, assim, porque esse pai capturou o menino da própria mãe. A mãe foi embora para outro país e vive drogadíssima, lá na Alemanha. E aí, e a coisa da vida dela é usar drogas. E ela é uma louca. E o filho, assim, virou uma coisa... O barato da vida dele também é esse, sabe? E assim, não precisava ser assim. Não precisava ser uma coisa tão destrutiva e também não precisava ser uma coisa que as pessoas não fizessem. Quer dizer, a gente não vai achar ruim que as pessoas fumam maconha, né? Nem que elas bebem vinho. Vocês acham? Ou que de vez em quando elas tomam um remédio para dormir. A gente vai achar um negócio assim muito horrível? A gente só vai achar horrível quando isso vira mesmo uma pulsão de morte. Como falava o Freud, né? Uma coisa que é de autodestruição. Mas, aí vem a questão. Se a gente começa a pensar que tem muitas coisas que são usadas como medialidade, como meio da autodestruição, aí você pode realmente colocar o consumismo, o capitalismo, a falta de amor, a falta de cuidado, a falta de respeito, enfim. A droga como um tabu da destruição é um erro que tem um interesse por trás. Então, é, na verdade, uma ideologia. Por que você decidiu colocar a palavra banalidade no título? Quando eu estava pensando nesse negócio, então, da universalidade do vício, digamos, todo mundo é viciado em alguma coisa, eu pensei, não, mas nem todo mundo é viciado em alguma coisa. A gente tem uma relação com o círculo vicioso da própria sociedade. E, inclusive, na hora em que a gente trata o vício como vício, do jeito como a gente trata na nossa sociedade, a gente está fazendo o discurso viciado do vício. Quer dizer, o vício virou uma coisa impensada também. E, ao mesmo tempo, simplesmente explicar, como eu falei antes, né, simplesmente explicar que o vício é universal, que todo mundo está participando dele, não resolve o nosso problema. E aí fiquei pensando, o conceito de banalidade, ele é muito parecido com o conceito de universalidade. Só que o universal, ele implica um particular e uma, digamos assim, uma dialética. No caso da banalidade, vou usar aqui uma explicação que eu puxei lá da Hannah Arendt, quando ela fala em banalidade do mal. A banalidade do mal é a prática do ser humano comum, como se esse ser humano tivesse perdido justamente a relação com a universalidade. Então, é a banalidade sem universal. Cada um pratica, mas não pratica referido a um todo. Pratica simplesmente porque isso aí é o que me jogaram na tua mão. Eu estou sempre tentando fazer a filosofia descer, sabe? Descer pro que sobrou. E
estou muito interessada em fazer uma filosofia que trabalha com esses conteúdos rejeitados, sabe? E eu acho que drogas e vícios são esses conteúdos rejeitados. E tem vários conteúdos rejeitados. O livro do Olho de Vidro já era isso, né? O próximo, que chama Filosofia Prática, também mexe muito com isso. E o outro, que eu não sei quem é que vai querer publicar, que chama Filosofia Suja, que fala de vício não, de lixo, de pichação e assim de abjeções em geral, mas as abjeções do cotidiano. Filosofia pop nem tanto. Né? Não, esse esse também incomoda, porque esse também é um conteúdo rejeitado da filosofia, né? No Filosofia Suja tem um capítulo inteiro sobre filosofia pop. Enfim. Mas aí eu acho que fica interessante, porque aí a filosofia deixa de ser a mitologia com a qual a gente está acostumado, que é um discurso, na verdade, é um mito, não a mitologia. Eu acho que eu na hora que eu estou escrevendo essas coisas, eu estou fazendo a mitologia, que é estudar o mito. E a filosofia entre nós, essa filosofia acadêmica também virou um grande mito, assim. Um mito para o povo, sabe? É assim que o povo, as pessoas experimentam a filosofia como um mito. E tem que desmistificar também a filosofia. Aí, na hora que você inventa um conceito novo, ou um conceito assim pouco explorado que você traz à tona, acho que isso aí faz diferença, mas mais diferença ainda faz quando você começa a mexer com aquilo que é o proibido para o próprio pensamento, sabe? Tipo, o pensamento reflexivo, filosófico, acadêmico tem lá os seus assuntos fundamentais. E tem alguns assuntos que ele não pode falar. Se você começa a falar, você não está mais fazendo filosofia. Um desses filmes que você disse que viu, provavelmente aquele Barfly deve estar no meio deles, né? Um enredozinho lá do Charles Bukowski, né? E eu vi o seguinte ali, eu sou fã desse filme, já assisti um monte de vezes. Em determinado momento eu passei a enxergar o seguinte, que o alcoolismo ali, na verdade, é só um pretexto. Eu não via muito ali o alcoolismo, com o álcool como um vício para ele. Mas, na verdade, um pretexto para fissura à transgressão. Isso fica um pouquinho claro lá quando ele rouba o milho do vizinho. Ele passa o filme inteiro brigando na rua, né? Aquelas brigas horrorosas lá. Será que tem sentido? Falei bobagem? O que você acha? Eu acho que todos os filmes... Eu vi vários filmes desses que os personagens eram alcoolistas. Aí, assim, se eu fosse escolher uma coisa assim para me detonar na vida, eu ia acabar bebendo todas. Não é, gente? Sabe? É tão gostoso. Vocês já beberam vinho, por exemplo? Vinho bom. Nossa, se você tiver a sorte na vida... Eu, por exemplo, não tenho o menor instinto, não consigo fumar um cigarro. Não me toca. Tem o Daniel Lins, que escreveu um livro chamado O Último Copo. Você viu esse livro? Ele também. Ele faz uma... Assim, fala de todos... Fala até do Deleuze, que era... Deleuze era um alcoolista daqueles, né? E o Deleuze, a Marguerite Duras, fala de vários filmes, vários livros. Bukowski, todo mundo ele põe lá no meio do negócio. E, no fundo, o que é isso, né? É uma vivência espiritual. Você vai dizer o quê? Você vai dizer que a pessoa que se alcooliza, que gosta de beber, enfim, é um sujeito condenável? É condenável do ponto de vista da higienização fascista que inventaram para esse mundo. Mas qual seria o problema real para esse tipo de experiência? Assim, claro, eu acho que o único problema real é quando o indivíduo, acontece quando o indivíduo, na verdade, não está fazendo isso em função de nenhuma experiência própria. E está fazendo isso, na verdade, em função de ter sido jogado numa experiência por outrem. Digamos que funciona como o dominador da sua situação. Então, ele não tem autonomia. Né? Então, quando, sei lá, a história do Marx comentando dos sujeitos que nas fábricas ganhavam aguardente para conseguirem continuar trabalhando. Que é um exemplo também muito explorado pelo Christoph Turk nesse livro da Sociedade Excitada. Beber não é ruim, mas beber para trabalhar, você ficar otário para trabalhar e para ser um burro de carga melhor, para ser explorado por um outro, aí é muito ruim. Na nossa época, isso eu até escrevi aqui no livro, e isso já estava também no Olho de Vidro. Não se usa mais dar aguardente para o funcionário, né? Mas você põe uma televisão para ele assistir. Podem notar, as TVs que vocês encontram aí nas lanchonetes, nos lugares em geral,
No avião até que é pra gente, assim, pro burguês que andou de avião. Mas, de um modo geral, aquelas televisões que a gente encontra nos bares da vida, por aí, pelas ruas e tal, são para distrair o próprio funcionário que vai ficar trabalhando 8, 10, 12 horas por dia. Já pensou? Então, é para distrair a atenção desse sujeito, como a aguardente era usada para distrair e para relaxar no trabalho esse sujeito que ia ficar 12, 13, 14, 15 horas trabalhando dentro da fábrica, né? Então, esse álcool, que é a experiência pessoal de cada um, vai dizer o quê? Vai dizer que eu bebo porque meu pai me batia? Assim, pois é, o pai batia, então eu bebo, e tudo bem. Eu não sei, não consigo julgar isso do ponto de vista moral, e não acho que a pessoa precise parar de beber na vida, sabe? Nem de fumar a maconha dela, nem de usar a cocaína dela, enfim. Mas tem uma coisa interessante também, que aí fica interessante de investigar, que é o seguinte: você vai olhar as drogas usadas pelas classes sociais, e aí você começa a entender um pouco as coisas. Agora, por exemplo, que fumar é cafona, vocês não veem os moderninhos, né? A galera moderninha não fuma, não pega bem. Mas, assim, os jovens, entre os quais fumar, por exemplo, pode ser meio cafona, eles usam essas drogas sintéticas, que são umas drogas que também não tem como função abrir. Nos anos 60 e 70, até o povo que usa maconha hoje ainda há muito isso. Abertura de consciência. Abre a consciência, as portas aquele lance da percepção, né? Que o Aldous Huxley, lá na época dele, em 1920, falava. Então, as pessoas antigamente usavam drogas, e ainda usam hoje, em alguns casos, sei lá, o ayahuasca, essas coisas, ainda é para abrir as portas da percepção. Ainda é para expandir a consciência. Claro que você pode usar muita coisa para expandir a sua consciência. A filosofia, nesse sentido, é uma droga muito útil. Mas, assim, o que alguns pesquisadores que investigaram assim, essas figuras jovens mesmo, essas pessoas, esses grupos que usam drogas sintéticas, e sobretudo cocaína, são pessoas que têm grana, é uma classe social de média para alta, e que usam essas drogas, vê só, para para ficar bonito, para ficar legal. Então, tipo, ficar deprimido não é bacana, ficar assim, triste, isolado, tímido num canto não é bacana. Ninguém vai para a festa sem usar um êxtase, no mínimo. Então, é assim que funciona. E aí você vai perguntar para a pessoa, mas por quê? Para ficar legal. São as drogas do espetáculo, numa sociedade que virou espetáculo, né? Acho que esse é um negócio também interessante da gente pensar. Nessas horas, quando você vê qual é o barato das drogas, e você olha para você mesmo, que droga você está consumindo, você descobre a qual classe social você pertence. Aí você começa a pensar politicamente também. Você toma vinho tinto? De que preço? Espumante? De que preço? Cigarro? De que preço? Charuto? Quem fuma charuto? A gente não vê um operário fumando charuto. Nunca. Entendem isso que eu estou falando? Assim como se não vê também uma pessoa que trabalha, sei lá, de empregada doméstica tomando espumante numa taça flute, né? Ou algo assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre duas questões que você já apresentou na sua fala, que é o empírico e o selvagem. Porque me parece que no Olho de Vidro, como você bem falou, a questão da experiência da TV, ela se apresenta, apesar de ter sido cobrada. E na Sociedade Fissurada também a questão da experiência se apresenta. Mas o Filosofia em Comum, para a gente que dá aula de filosofia, também a questão da experiência aparece ali. Então eu queria que você falasse um pouco como que você aciona essa ferramenta do empírico, ou como você vê na filosofia atualmente. E com relação ao selvagem, eu gosto muito quando você fala que você é isso ou aquilo selvagem, né? Porque sendo estudante de Clarice, ela que é dona do Perto do Coração Selvagem, eu acho interessante colocar nessa questão. Algumas epígrafes de Clarice aparecem em alguns de seus livros, né? Pelo menos em 3, né? O Filosofia em Comum, Diálogo sobre o Corpo e tem mais. Filosofia Cinza. O Filosofia Cinza, ele encerra
você coloca a epígrafe encerrando a filosofia selvagem. Selvagem significa meio nem aí, sabe? Com vontade de não ser especialista de porcaria nenhuma, sabe? Então, eu acho que esse lado aí tem que ser preservado. Eu estou com muitos medos em relação a isso, mas é onde eu quero ir. Eu acho, quando estava escrevendo esse livro, veio a coisa da experiência, porque, por exemplo, eu não tenho uma passagem radical por nenhum tipo de fissura, a não ser fissura com filosofia. E também de um jeito muito... que também vai se desligando, sabe? Vai procurando outra coisa. Aí, eu ficava muito invocada com a questão, então, se eu não uso drogas, eu não sei do que eu estou falando. O Deleuze mesmo, falando lá com o Foucault, eu vi os caras falando assim, de vez em quando, como é que a gente vai falar pelos outros? Depois eu li, depois de ter terminado esse livro, na verdade, que eu fui ler essa mulher que todo mundo já deve ter lido, que é essa indiana chamada Spivak. Escreveu aquele livrinho que saiu pela editora do UFMG, chama Pode o Subalterno Falar? Então, muitas vezes o texto, tipo um texto como esse, é o texto que deveria ter sido escrito por alguém que entendesse na prática do assunto. Mesmo o olhar do psicólogo é o olhar do psicólogo sobre o outro. O olhar do filósofo é o olhar do filósofo sobre o outro. Eu tentei sair desse olhar sobre um outro e tentei fazer uma viagem vertical no conceito. E aí, claro, tem muita coisa que eu falo sobre o outro, mas tem lá, pelas tantas, muita análise das representações. No caso dos filmes, por exemplo, da literatura, dos textos filosóficos, mas a tentativa de ir mais fundo para tentar capturar o conceito. Os filmes, eu acho que nesse caso, eles funcionavam muito como uma espécie de inconsciente óptico, que iam mostrando alguma coisa que nos próprios textos de filosofia a gente não encontra. Até porque, gente, a filosofia é muito lenta, então as coisas acontecem, depois a filosofia chega. E, em geral, quando ela chega e se torna interessante, é em relação a coisas que não tinham sido nunca objeto, nunca questão de enfrentamento, digamos, conceitual e reflexivo, né? Isso cansa de acontecer. Cansa da gente encontrar uma coisa em um livro que foi escrito sobre alguma coisa que não foi pensada ainda, que, portanto, não tinha teoria para pensar essa coisa, aí é que surge a coisa nova. A teoria não estava pronta antes da coisa acontecer, né, gente? E aí eu sentia que tinha essa coisa com as drogas e com o vício, com esse campo todo, que precisava ser aberto, assim, a gente precisava ir lá mexer nesse lugar. Foi isso. Para mim, isso está sempre em questão. Então, o livro que eu estou fazendo agora, que chama Filosofia Prática, eu estou lá de novo tentando mexer nesse lugar. Só que ali, quando eu estou escrevendo de filosofia, ou buscando a experiência filosófica, para mim fica fácil, porque eu já disse para todo mundo que eu sou filósofa, eu já avisei. Aí ninguém vai achar estranho que a filósofa escreve de filosofia. Aí quem não gostar dessa ideia, nem me dá bola, e tudo bem, eu passo. Eles passarão, eu passarinho, como dizia o Mário Quintana, e assim vai. Mas então, é complicado quando você tem um objeto muito concreto. E no Filosofia Suja acontece a mesma coisa. Eu estou longe de fazer a experiência suja. Mas eu sou fascinada com essa experiência. E fascinada com tudo isso. Mas é um fato, quando você escreve, você vira, que nem o Schopenhauer falava, o puro olho do mundo. Os outros vão fazendo, a coisa vai acontecendo com os outros, e você começa a amar a experiência dos outros e ficar fascinado com o que os outros vivem. E, na verdade, você só vive, é uma vida de monge. Você só vive a tentativa de entender o que acontece com os outros. Então, esse empírico, lá pelas tantas, ele é só um desejo, ele é só quase que uma fantasia, assim. E mesmo na literatura, nossa mesmo. Hoje eu estava lá fazendo as sinopses dos livros, que o Afonso sabe dos meus dramas, e eu estava me dando conta que um dos meus próximos romances, ele tem uma mulher que anda de carro. Gente, eu não tenho carro. Ela anda de carro e fica no congestionamento. E aí agora eu estou numa encrenca. Eu também não ando de ônibus. E quase que eu só ando a pé e de avião. Aí, poxa vida, outra encrenca. Eu vou escrever um livro e vou ficar me perguntando, como que eu escrevi esse livro se eu não ando de carro? E agora? E aí você vai viver desse... Aí é esquisito, assim. É meio colateral, sabe? É meio de empréstimo. Mas a coisa que eu acho que é bonita e que vale a pena é o tanto que você tem o direito, por não estar
afundado nas coisas, de contemplar essas coisas e de achar essas coisas muito bonitas. Então, eu acho tudo bonito, isso é bacana. Aí aparece um louco na minha frente, eu só não gosto do Chaves, né? A gente não gosta do Chaves. Mas assim, uma pessoa fascinante, uma pessoa louca, uma pessoa neurótica, uma pessoa narcisista, uma pessoa ensandecida, uma pessoa pobre, uma pessoa rica. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Luiz. Boa noite, Márcia. É interessante, eu acho interessante quando você fala que o capitalismo é a droga das drogas, né? Como você falou. E se me falha a memória, eu já li em alguns textos seus e alguns cafés filosóficos também, que você combateu o capitalismo. Me parece, eu tenho a impressão que você sabe uma solução, uma saída. Existe? Essa foi selvagem. Ó, eu só combato também do jeito selvagem, tá? Aliás, eu quero fazer isso, filosofia selvagem. Filosofia selvagem tem que ser um negócio assim, muito livre. Quando é muito livre, tem um monte de falha. É que nem literatura selvagem. É cheio de falha, mas é melhor do que as arrumadinhas. Eu gosto disso. Então, depois eu vou deixar de gostar também, mas eu tô nessa fase, tá? Aí, eu não sei. Eu acho que sim, sabe? Um pouco sim. Assim, primeiro, não tem receita para esse negócio, porque o capitalismo é muito antigo. As fontes subjetivas, a gente pensa em capitalismo em termos de economia política, mas as fontes subjetivas, relacionais, os jogos que estão na história, que estão no poder, enfim, há toda uma mentalidade, há uma ideologia mesmo, né? Que é isso. O que é uma ideologia? Uma ideologia não é um conjunto de ideias, e uma ideologia é uma força incrível de estagnação do pensamento. Então, por isso que eu gosto de falar assim, não gosto de esquerda nem de direita. Não gosto mesmo. Não gosto. Mas eu gosto de revolução. Também não gosto de qualquer revolução. Mas assim, eu acho que a gente pode entrar em guerra. Só que tem umas guerras que você pode fazer muito na paz. Por exemplo, na hora que você não compra as coisas, sabe? Então assim, ficar quieto, não comprar. Comprar assim quando aparece um livro por R$10. Aí não faz tanto mal. Como dizia o Walter Benjamin, livros e putas você pode levar para a cama. Pensa só que legal. Aliás, a gente devia, para convencer os adolescentes a ler, se bem que adolescente nem conhece mais puta, que agora eles só conhecem pornografia de internet, né? Mas que é isso, é um prazer absoluto, um prazer da coisa proibida, um prazer inacreditável. Então a gente podia falar isso também para a garotada, assim, para eles aprenderem a ler, gostar de ler, para o povo mais velho também que conheceu as putas ler mais. Porque é isso, sabe? Tem um prazer absoluto nessas coisas. Então, a gente parar, não fazer um tanto de coisa que estão pedindo para a gente fazer, eu acho que é um caminho. E, inclusive, fazer aquilo que ninguém está pedindo para você fazer. Ninguém pede para você ler. Ninguém pede para você escrever, para você fazer teatro, para você fazer arte de um modo geral. Não estude, não faça arte. E aí você sabe, bom, se o povo está proibindo isso aqui, é bom. É que nem maconha. Estão proibindo, deve ser bom. Enquanto que as coisas que são vendidas, propagandeadas e, enfim, defendidas com unhas e dentes pelos publicitários, essas a gente nunca deve fazer. Porque eles tratam a gente que nem imbecil, né, gente? No meu telefone, por exemplo, está chegando um recado. Vocês sabem o que é Belo? Belo. É um cantor. Já ouviram falar? No meu celular chega todo dia uma mensagem. Você é a felizarda que ganhou o direito de ganhar não sei o quê, paga R$13,99, que eu vi que é o preço, por mês, não sei o quê. E você fica escutando você parece que tem o direito de escutar 50 minutos do CD novo do Tarará Belo. Aí eu pensei assim, mas quem é esse Belo, primeiro, que deve ser uma coisa muito da ruim, para eles insistirem assim, porque ninguém vai colocar assim, escute Debussy. Olha, você vai ficar 50 minutos agora escutando Astor Piazzolla ou João Gilberto. Não tem ninguém ali vendendo esse tipo de coisa. Então eu pensei, só pode ser um troço muito ruim. E eles devem estar achando que todo mundo que usa essa marca de telefone é débil mental.
A marca de telefone do meu telefone é TIM, que é o mais barato. E aí eu pensei, todo mundo que é pobre nesse país compra o telefone mais barato, que nem eu, tá ferrado. Porque vai ser humilhado nesse lugar. O cara tá te chamando de imbecil. Eu fico pensando, mas só um imbecil vai comprar esse troço? Mas deve ter imbecil que compra, né? Então, aí, eis a questão. Eu acho que resistir, negar, não ir, tipo, fingir que não viu, agradecer, sair pela tangente em relação a essas ofertas todas do capitalismo, são todas na esfera das mercadorias concretas, das mercadorias que atingem o tempo e aquelas que atingem as imagens, né? Então, tipo, a gente tem que negar tudo isso. A gente não precisa ser bonito, nem jovem, nem ter carro, nem nada. Se alguém te der um sapato bonito que nem esse, você usa. Mas porque te deram, entendeu? Ai, que bacana, olha aqui. Vou até usar, vou lá bem chique. Né? Mas assim, esse casaco aqui que eu uso, por exemplo, eu comprei de uma mulher que faz casacos desses para vender. E ela é uma comunidade de gente assim que ela foi... Sabe essas pessoas que são ameaçadas de morte pelo marido? Então, eu sempre que eu uso, eu fico pensando nisso. Aí eu comprei, sabe? Mas não, a gente tem que pensar muito bem onde a gente vai botar o nosso dinheirinho. Porque o nosso dinheirinho é o que o capitalismo deseja. E por onde nós somos engambelados por esse negócio. O nosso dinheiro e o nosso tempo. Então, desliguem a televisão. Parem de ouvir essas músicas ruins. Eu acho. Você não acha? Você acha que eu estou errada? Eu acho também. Vamos fazer o contrário do que eles estão pedindo, que vai ficar mais legal. E aí eu queria te perguntar, Márcia, se todo o processo do seminário em si, se ele de alguma forma agregou para que você e a Andréia talvez mudassem a rota de alguma coisa que tivesse sido pressupostamente pensada e construída antes, ou não? Minha pergunta vai no sentido de perceber a droga, e não só a droga química, mas a droga dessa sociedade fissurada, como uma consequência, e não como uma verdadeira causa. Eu ando estudando alguns filósofos, e muitos deles querem pegar essa verdadeira causa. Um deles é Aristóteles, outro dele é o Nietzsche, né? E aí, Nietzsche vai falar que um dos maiores erros da humanidade é a confusão oriunda entre a causa e a consequência. E ele nunca falou de droga, não sei, pelo menos nesse capítulo não, mas eu sempre li esse capítulo pensando na droga como consequência. E é um erro tratar a droga como causa. Eu acho que a verdadeira causa dessa consequência, eu não sei se é o mal-estar social, não sei se é o capitalismo, não sei o que é. Quero saber se você concorda com isso, se é uma causa ou se é uma consequência, e qual seria essa verdadeira causa? Então, a gente estava lá investigando, eu estava lá nas minhas leituras, a Andréia nas dela, a gente ia pesquisando para cá, para lá, tentando entender, não sei o quê. Então, a gente veio, no meio disso tudo, a gente veio dar o seminário. E a gente queria saber como que as pessoas iam receber. Então, óbvio que rolou um monte de pergunta legal, foi bem inspirador, assim. Eu não acho que seja tão direto, tipo, uma pergunta entra, sabe? Assim, com tanta consciência. Tem um processo todo, mesmo quando você está fazendo uma pesquisa dessas, entra um monte de inspiração. Então, eu diria que o seminário foi inspirador. O encontro que rolou lá naqueles 2 dias foi um encontro muito inspirador. E foi inspirador, sobretudo, porque a gente percebeu que as pessoas elas faziam contato com esse conceito de fissura que a gente estava mexendo, né? Então, acho que sim. Tanto que eu estou super feliz de ter vindo lançar o livro aqui, primeiro antes de lançar em outros lugares, e agradeço super ao Afonso nesse aspecto específico, porque o livro teve essa conexão com essa gente, né? Você, inclusive, que estava lá. O Pablo também estava, não estava? Sei lá, mas quem? Quem não assistiu o seminário, Então, é legal, mas dizer que está no site, o seminário inteiro, né? Foi para TV Câmara e tudo. É só olhar lá no... Então, o livro, eu acho que ele ficou mais complexo, porque, como eu falei desde o começo, os processos de escrever
o processo de escrever vai abrindo outras questões. Mais complexo, assim, do ponto de vista de entender a linguagem, diferente quando a gente está falando e que nós temos tempo, algum espaço para poder esclarecer alguma coisa que não fica bem colocada. No ato de escrever, talvez não exista tanto esforço de comunicar, e tem mais tempo também quando você está ali escrevendo, e mais tempo para quem vai ler, para meditar em outras coisas. Tem uma certa rapidez na fala, por mais desejosa de diálogo que essa fala seja, tem uma coisa meio rápida que faz escapar um tanto de aspectos relevantes, né, nesse sentido. Mas, sem dúvida, foi bem importante. Enfim. Aí, assim, então, no livro, eu também quis desmanchar da minha parte, assim, quando escrevi, sobretudo ali no tema do vício, eu quis desmanchar. Por isso eu quis falar do círculo vicioso, que a gente só vai entender vício se a gente entender que o circuito onde o vício circula é viciado. E os discursos sobre o vício são viciados. E a sociedade que constrói o conceito de vício moralizado, como nós usamos, é ela mesma já viciada, ela mesma representa aquilo mesmo que ela está condenando. Então, e a sociedade já, digamos, o círculo vicioso implica que causa e consequência se confundem, né, nesse caso. Quando você for andando aí na história da filosofia, assim, tem um filósofo que quebra com esse tipo de lógica, que é o Spinoza. Embora mantenha uma certa terminologia nesse campo, o que ele faz é justamente mostrar que isso aí confundiu a história da filosofia inteira, deixou todo mundo indignado, porque, afinal de contas, a ideia dele é que Deus é a causa de tudo, né? A causa sui, total, absoluta, e tudo está dentro dessa causa, então tudo ao mesmo tempo é a causa. Digamos, estou falando assim muito por cima, porque é mais complicado, mas isso aí é interessante. Então, quer dizer, a gente não precisa pensar em termos de causa e consequência. Eu prefiro pensar em termos de experiência. E aí, a experiência ela envolve práticas e envolve discursos. E cada vez que você está fazendo uma experiência, inclusive com um discurso, para você não virar vítima do discurso, tem que tentar olhar o discurso de fora, assim, tentar fazer a análise crítica daquilo mesmo que você está falando. Aí você começa a refletir, eu acho. Mas, de jeito nenhum, a gente precisa pensar assim. O moralismo pensa assim, né? Então, sei lá, a família encontra lá o filho que está envolvido com crack, e aí, onde foi que eu errei? E pode até ter um monte de erros, mas não é tão direto assim, porque as pessoas erram de diversas maneiras e não necessariamente os erros levam a determinadas consequências. Então, depende de um tanto de coisa, mas essa explicação absoluta que eu acho que é um negócio que não nos serve. E no trecho do livro onde eu falo sobre as drogas, assim, eu mesma estava me lendo para tentar entender por que eu escrevi assim, né? Eu vou tateando a ideia de droga e a história das drogas para poder mostrar que tem uma ambiguidade vivida por nós que constrói justamente esse círculo cínico das drogas. Então, lá na drogaria que a gente vai comprar remédio, as drogas estão à venda. E trabalhei também com aquele conceito do fármaco dos gregos, que já é o cerne da ambiguidade da coisa chamada droga, né? E a ambiguidade é muito mais do que causa e consequência, então, nesse caso. Os usos e as experiências que a gente tem que implicam que isso pode ser bom, pode ser mal, e, portanto, está para além de bem e mal, não é bem assim. Talvez, assim, sei lá, se a gente fosse atrás, talvez o filósofo que ajudasse a pensar isso é mesmo o Nietzsche e o Spinoza, que são muito parecidos nesse aspecto. São os filósofos que vão pensar para além do bem e do mal, e vão pensar no bom e no mal, e vão pensar nos afetos, e vão pensar, nesse caso, como as pessoas concretas mesmo estão vivendo determinadas experiências. Então, existir não tem explicação, né? É mais ou menos por aí. Aí a gente vai vendo o que nós estamos fazendo com essas coisas todas. Eu acho que essa é a questão que põe o livro e a questão da sociedade fissurada no âmbito de uma discussão sobre ética. O que nós estamos fazendo com isso e, por meio disso, o que nós estamos fazendo uns com os outros ou uns contra os outros. Aí eu acho que fica interessante da gente pensar. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigada.